Salve galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja. Assim, queria só um momentinho da atenção de vocês para eu contar um pouco da minha história. Eu vou fazer isso porque eu acredito que para a gente compreender melhor o trabalho de qualquer artista, a gente tem que saber um pouquinho mais sobre suas origens, saber sobre suas referências e o que fez ele chegar a se tornar um artista. Então, sendo assim, eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Espero que vocês gostem. Valeu. Quando eu era criança, meu maior sonho, sempre foi ser músico. E com 9 anos eu já escrevia poesia diariamente. E com 12 anos eu comecei a tocar violão. E com 12 anos mesmo eu fiz minha primeira canção e percebi que o meu grande amor dentro da música realmente é criar. Eu cresci, o tempo passou, mas meu sonho nunca envelheceu. E hoje, de fato, me tornei um músico. Há 5 anos eu vivo, trabalho e só penso e produzo música. Mas a realidade é um pouco diferente da nossa fantasia de criança. Eu tive muita sorte, é que minha família sempre me apoiou muito. E meu pai é um dos meus maiores entusiastas. Sabe minhas músicas, me incentiva, me dá carinho. Nisso eu tive muita sorte. Eu sempre tive um vínculo muito forte com meu pai. Sempre fui muito ligado e sempre amei muito ele. E quando eu era muito criança, tinha uns 4 anos, ele teve que ir trabalhar em São Paulo e eu, minha mãe e minha irmã ficamos vivendo na cidade de Itaúna, na Bahia. E o único contato que eu tinha com meu pai eram os discos que ele ouvia. E eu posso jurar que quando eu via aqueles discos, era como se ele tivesse comigo ali. Era como se ele tivesse do meu lado. Depois de 3 anos, mais ou menos, meu pai, depois de muito sofrimento, muito trabalho, conseguiu se estabilizar e a gente, enfim, se mudou para São Paulo e reunimos a família novamente. O momento que eu cheguei em São Paulo é uma das memórias mais vivas da minha vida, porque eu saí de uma cidade de menos de 5.000 habitantes, que não tinha nenhum prédio com mais de 5 andares, e desembarquei na rodoviária do Tietê. Imagina só, aquele mundo, aquele universo gigante cheio de concreto. Meu pai alugou uma casa numa cidadezinha na região metropolitana de São Paulo, chamada Caieiras. Nunca tinha ouvido falar na minha vida. Rua Rio Grande do Sul, número 225, Jardim Esperança. Hoje em dia já chamam tudo de Nova Era, mas foi nesse bairro que eu cresci e nesse bairro que eu me formei como ser humano e também como artista. Eu cresci no terreno que tinha duas casas. Eu morava na de cima com os meus pais e a irmã mais nova da minha mãe, tia Silmara e tio Binho, moravam na casa de baixo. Meu tio e meu pai era a regra. Todo final de semana eles compravam um montão de cerveja, pegavam o violão e ia para a casa de baixo e ficavam tocando por horas. Eles tinham uma pasta com centenas de cifras e só tocavam música brasileira. Tio Binho sempre foi muito carismático, né? Inclusive tocando. E além disso, ele possui uma voz muito potente e um violão bem swingado. E a característica fundamental dele para mim é que ele sempre cantava com muito sentimento, se entregava para a interpretação das músicas. Meu pai já era um cara mais técnico. Ele tinha um domínio e uma compreensão mais avançada que meu tio de harmonia. Não era tão explosivo, mas a voz dele sempre foi muito equilibrada e muito reconfortante. Muito bonita a voz do meu pai até falando. Com 13 anos, eu já passava mais tempo na rua do que em casa. E na rua da minha casa tinha uma seguinte hierarquia. Os caras que eram mais velhos, 15, 16 anos, se dividiam em duas turmas. A turma da galera que jogava futebol e a turma da galera que tinha banda, tocava rock and roll. Um dia eu tava na rua e um amigo meu da turma dos mais velhos, o Guilherme, meu irmão até hoje inclusive,
Tava com violão e eu insisti para ele me ensinar alguma coisa. E ele me ensinou as 3 primeiras notas do riff de Pais e Filhos do Legião. Só isso. Aí eu fui todo contente mostrar pro meu pai o que eu tinha aprendido. Falei, pai, olha só o que eu sei fazer. Sei tocar violão. Ele olhou pra minha cara, falou, você precisa aprender muito pra saber tocar violão ainda. Quer, quer que eu te ensino? Me levou pro quarto, pegou a cifra de Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, versão simplificada, Mi menor e Ré. E naquele mesmo dia eu toquei e cantei essa música inteira. Nesse dia meu pai me ensinou a ler cifras e tocar uma canção. Curiosamente é uma das primeiras canções que ele aprendeu também. E a partir daí eu não desgrudei mais do meu eterno companheiro violão. Caralho, mano, assistiu até agora mesmo, mó consideração, mó atenção, brigadão mesmo, sem palavra. Se inscreve aí no canal, deixa seu like e essa história continua. Então, fica atento, irmão, é nóis. Paz.